É muito importante entender as diferenças entre uma imagem 360 e uma imagem convencional. A imagem 360 ela possui um padrão específico, enquanto a imagem convencional ela não tem um padrão. Ela pode ser de vários formatos, ela pode ser de várias dimensões. E a imagem convencional é a imagem que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, né? E também são as imagens que a gente usa para ver em telas planas, computadores, celulares, tablets e também em impressos, porque são imagens que nos faz sentido visualizar em dispositivos, né, de tela plana ou digamos, impressos, né, jornais, revistas, etc. Então eu montei aqui uma apresentação para mostrar um pouquinho para você quais são as características que diferenciam uma imagem da outra e por que, na realidade virtual, é preciso utilizar imagem 360 e não imagem convencional. Tá? Então, imersão virtual só se é possível em imagens 360 e não em imagens convencionais. Tá? Então, vindo aqui para a minha apresentação, nesse primeiro slide, eu já mostro aqui 3 imagens. Então, as duas de cima são imagens convencionais, onde a gente visualizando elas aqui numa tela plana, ela visualmente nos faz sentido, né? Digamos que ela é visualmente mais amigável, porque realmente ela é uma fotografia, né, captada com uma câmera convencional, né? E ela capta parte desse ambiente. Já a imagem de baixo, ela é uma imagem 360. Veja que já existem algumas diferenças básicas, né, que a gente consegue já perceber visualmente. Principalmente essa visualização meio distorcida, meio ondulada, que é uma característica da imagem 360. Porque, na verdade, essa imagem aqui ela é uma imagem esférica, né? Então aqui ela está aberta para ser vista de uma forma plana, mas na verdade ela é uma esfera. Então ela deveria estar sendo vista, né, de forma interativa e não parada, estática dessa forma aqui. Tá? Então, essas aqui são imagens convencionais, essa aqui é a imagem 360. E o que diferencia elas? Basicamente é o seguinte, a imagem convencional, ela capta apenas parte de um todo. Então, digamos que o ambiente onde você está fotografando, aquele ambiente é o todo. Quando você posiciona a sua câmera, né, seja uma câmera profissional, semi-profissional, um celular, um tablet, quando você posiciona, né, essa câmera para tirar uma foto, você não está tirando foto de todo o ambiente. Você está capturando apenas parte daquele ambiente, né, naquela posição, naquele ponto. Né? Então, não há como, né, dessa parte, desse todo, você gerar um todo, correto? Porque você conseguiu somente capturar parte daquele ambiente. Então, aquela fotografia registrou só, digamos, um ponto de observação e não o ambiente como um todo. Tá? Então, esse é o primeiro, digamos, a primeira característica, né, a primeira grande diferença entre as duas imagens. A convencional ela apenas capta parte do ambiente, ela nunca vai conseguir capturar o ambiente como um todo. O que eu posso fazer é, por exemplo, eu tirar várias fotografias, né, próximas numa sequência, jogar essas fotos para um software e lá eu criar uma panorâmica. Então isso é possível. Então de várias fotografias pequenas, digamos assim, eu consegui gerar uma fotografia maior, né, uma fotografia um pouco mais larga, um pouco mais extensa. Então isso é possível fazer. Então eu consigo criar uma panorâmica a partir, né, de várias imagens convencionais, desde que eu use um software para isso, né, um software de edição de imagem. Entretanto, eu não consigo fazer isso para 360, porque aquela imagem, né, ela está capturando apenas parte do ambiente como um todo. Então eu não consigo ver todo o ambiente se eu não capturar ele como um todo, entende? Então já a fotografia 360 tem essa característica. Eu consigo ver todo o ambiente, consigo capturar todo o ambiente. Então não possui um formato padrão, né, na fotografia convencional. O que seria isso? Digamos, eu consigo criar imagens, por exemplo, quadradas, eu consigo criar imagens mais largas do que altas, eu consigo criar imagens mais altas do que largas. Então, eu consigo criar vários formatos, né? Até pelos nossos dispositivos que a gente tem hoje, por exemplo. Então, eu posso ter um celular
na horizontal e posso ter um celular na horizontal, né, ou na vertical. Então eu posso bater uma foto vertical ou uma foto horizontal. Então as duas são imagens convencionais, só que elas têm padrões diferentes, né? Digamos, ela tem tamanhos diferentes, dimensões diferentes. O padrão é um padrão plano, né? Mas eu vou ver ela ou mais na vertical ou mais na horizontal. Ou então, né, eu posso fazer até a panorâmica, né? Eu crio, digamos, uma visão um pouco mais estendida. Mas basicamente é isso. Então, eu capto parte do todo, eu consigo criar uma panorâmica, não consigo criar uma 360 e eu consigo criar vários formatos diferentes de visualização. Tudo isso com imagens convencionais, né? Então elas são pensadas para dispositivos com tela plana, né? Seja digitais, né, ou impressos. Então esse aqui, né, é um exemplo. Então eu consigo saber que eu estou num ambiente aqui, eu estou capturando parte daquele ambiente. Nessa outra imagem aqui, eu estou no mesmo ambiente, só que eu estou capturando um pouco mais daquele ambiente. Então as duas imagens, né, são imagens planas, são imagens convencionais. As duas eu estou capturando o ambiente, aqui um pouco menos, aqui um pouco mais. Mas nas duas situações eu não estou capturando o ambiente como um todo. Eu não estou vendo todo o ambiente, eu estou vendo somente parte dele. Já na 360, a principal característica é que ela capta o ambiente como um todo. Tá? Então isso eu posso fazer através de uma técnica profissional, que eu uso equipamentos profissionais, lentes especiais, um cabeçote em cima de um tripé. Então é um trabalho um pouco mais artesanal. Depois da captura também tem que ter a edição das fotos, as costuras, para daí então obter uma imagem 360. Então essa é uma técnica muito usada por profissionais. Eu também posso usar rings de câmeras. O que seria? Digamos, um equipamento onde eu acoplo várias câmeras, né, geralmente são GoPros, onde cada câmera está apontando para um lado, digamos assim, para um lado do ambiente. E quando eu disparo, né, todas elas captam a imagem no mesmo momento. E depois, o mesmo processo, eu jogo para um software, né, onde há a costura e a edição. E, por fim, eu tenho as câmeras 360, que é o que a gente vai ver aqui no treinamento, né, mas vai aprofundar mais esse conhecimento, que é com um clique, apenas um clique, eu consigo já capturar todo o ambiente, né, em 360. Então, dos três, é claro que a câmera 360 é disparada a forma mais simples, né, de capturar uma fotografia 360. Então, a imagem 360 em si, tanto a fotografia quanto o render 3D, né, mas a imagem em si, ela tem um padrão, é um único padrão e só se aplica a ele, que é o equiretangular. Esse padrão equiretangular é o padrão de uma imagem 360. Então a fotografia 360 ela vai seguir esse padrão. E eu posso ter ainda dois formatos, que é o cubo e o esférico. Tá? Então eu tenho, digamos, 6 faces, onde eu formo um cubo, 6 faces com o mesmo tamanho, né? Ou eu tenho uma esfera. Ambos são padrões equiretangular, mas com formatos diferentes. Eu vou mostrar um pouco desses formatos aqui, mas já avisando que você não precisa se ater muito a esses detalhes dos formatos, porque a câmera 360, ela geralmente já gera, eu não vi nenhuma câmera diferente disso, né? Ela gera já a imagem num padrão esférico, no formato esférico, padrão retangular, formato esférico. Então, todas as câmeras que eu já pude testar, sempre eles geram o formato esférico. Tá? E a visualização de uma imagem 360, ela precisa ser feita através de um player 360 e não através de uma tela plana. Né? Até a gente consegue ver através de uma tela plana, mas ela não vai fazer muito sentido. Então eu preciso de um player. E um exemplo de player é o Google Street View, né? Onde a gente consegue andar pelas ruas, né? Vendo várias fotos 360 e eu consigo interagir com essas fotos girando, né, elas a partir do seu próprio eixo. Bom, então eu tenho aqui uma imagem 360, onde você pode perceber aqui, ó, ela parece estar distorcida e ela tem essas angulações aqui. Isso faz parte realmente das características da imagem 360, porque ela está sendo vista aberta. Então eu preciso ver ela numa forma de esfera. Quando eu vejo ela em esfera,
essas distorções, essas angulações aqui, essas ondulações eu não consigo perceber. Então vamos lá, o padrão equirretangular, que é o padrão da imagem 360. Então ele tem dois formatos, né? O cúbico e o esférico. Então como ambos são o mesmo padrão, eu consigo converter de um padrão para o outro. Então, se eu tenho uma esférica, eu posso converter numa cúbica, se eu tenho uma cúbica, eu posso converter numa esférica. Entretanto, esse é um detalhe que você também não precisa se preocupar, porque se isso for necessário, quem vai fazer vai ser o player 360, ou vai ser a câmera fotográfica. A ideia é que realmente todo esse processo seja abstraído para você. Então, o player já vai fazer isso, ou a própria câmera já vai fazer isso, tá? Mas é possível, né, digamos, converter. Só que quem faz isso são os cálculos matemáticos, são os algoritmos dos próprios softwares, ou da câmera ou do player 360. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu estou mostrando aqui porque é interessante que você entenda. Né? Quando você vê, se deparar com uma imagem dessa, você vai saber, né, do que se trata, digamos assim. Então, quando ela está no formato esférico, que é o formato mais comum, provavelmente o que você mais vai visualizar, porque a câmera vai te entregar esse formato esférico, então ele vai ter sempre o padrão 2:1. Né? Então a largura sempre vai ser o dobro da altura, exatamente a largura o dobro da altura. Né? Se tiver, digamos, um ponto, um pixel fora, essa conversão, essa visualização em 360 já não vai ser possível. Então a largura ela precisa ter exatamente o dobro da altura. Novamente, a câmera vai te gerar já esse padrão corretamente dentro dessas dimensões corretamente. A questão é se, né, você for editar essas imagens. E aí quando for editar, se for editar, é preciso tomar esse cuidado de manter sempre essa proporção. Então aqui está a visualização, né, de um cubo, de uma esfera. Então veja que a partir de um ponto central, né, eu consigo visualizar em todos os ângulos, né, todos os eixos. Então eu posso, digamos, movimentar como se tivesse o meu ponto fixo, eu conseguisse movimentar a esfera por todos os lados, né, ou o cubo por todos os lados. E assim eu consigo visualizar esse ambiente, né, que ele está, digamos, digitalizado dentro desse formato aqui. E aí o que eu comentei, né, da conversão, que você não precisa também se preocupar, mas só, né, mostrando como funciona, eu tenho um cubo que eu posso transformar numa esfera. E essa transformação é feita pelos cálculos matemáticos, né, esses algoritmos. Né, ou eu tenho uma esfera e eu transformo em cubo. Então ele consegue, através desses cálculos, fazer essa disposição das imagens, né, transformando de um formato para o outro. E aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma mesma imagem com os dois formatos aplicados. Então aqui, ó, as duas imagens são 360. Tá? Então aqui eu tenho em formato de cubo. Veja que ele não tem distorções. Só que para eu ver a imagem como um todo, eu vou ter que fechar o cubo e visualizar o cubo. Né? Porque as faces são 6 quadrados iguais. Né? São 6, digamos, imagens diferentes iguais. Mas elas só fazem, digamos, sentido de ver ela em 360, só consigo ver o ambiente como um todo se elas estiverem, né, configuradas ali juntas em forma de cubo. Senão, elas vão ser apenas imagens normais, né? Vão ser imagens avulsas que não vão fazer sentido, não vou conseguir ver o ambiente como um todo. E já aqui está a esfera, então aqui eu tenho a proporção 2:1, né, e tenho aquelas mesmas características, né, de ondulação e de distorção aqui, característica de uma imagem em formato de esfera. Beleza? Então aqui são a mesma imagem dentro dos dois padrões. Fazendo um resumo, então, até para a gente já finalizar essa aula aqui, que eu gostaria que você levasse, né, esse conhecimento para você, que é o seguinte, que a imagem convencional, né, capta parte do todo. Já a imagem 360 capta o todo. A imagem convencional eu capturo com câmeras convencionais, celulares, com tablets. Já a 360 eu preciso usar ou uma técnica, ou um ringue de câmeras, ou uma câmera 360. As convencionais não existem um padrão definido. Já as 360 existe um único padrão, que é o padrão equirretangular.
né, com o formato cubo ou o formato esférico. Lembrando que a câmera vai te gerar sempre o formato esférico. As convencionais, elas são as imagens que a gente, né, sempre trabalhou, digamos, a vida inteira. Tudo que a gente vê de imagem, né, impressa ou no dispositivo, né, como no computador, no celular, no tablet, geralmente a gente vê ela de forma plana. Então as imagens convencionais, elas são criadas, digamos assim, para ser vista de forma plana. Já a 360, ela é criada para ser vista como um todo, só que para eu ver o todo, eu preciso de um player 360. Só assim eu consigo, né, interagir com ela. E um exemplo de player é o Google Street View. Eu vou mostrar também aqui outros players, né, para você mesmo criar, digamos, tours virtuais e criar visualizações das imagens 360. E por fim, as convencionais, elas não convertem em 360. Né? E já a 360, ela é gerada completamente em 360. Então, assim, eu não tenho como pegar uma imagem convencional e transformá-la no 360. Então, eu não tenho como, digamos, de parte de um todo, criar o todo. Então, por isso eu preciso capturar o todo como um todo, entende? Então, assim, a fotografia 360, ela consegue capturar todo o ambiente. A fotografia convencional, ela consegue capturar parte do ambiente. Então, essa parte do ambiente eu não consigo transformar no ambiente todo. Beleza? Bom, nessa aula esse é o assunto principal, então vou mostrar para você essa diferença entre imagens convencionais e imagens 360, para quando você realmente estiver em campo, você entender, né, essa diferença. E cada vez mais agora a gente vai aprimorar esse conhecimento e você vai ver que você precisa de uma câmera 360 para conseguir capturar uma foto 360. Se não for dessa forma, não há, né, outras maneiras, né, práticas. Né? Então existem aquelas formas de capturar através de um ringue de câmeras, de uma técnica profissional ou de uma câmera 360. Só que para quem não é profissional de fotografia, né, o uso da câmera 360 é realmente a mais prática, a forma mais simples de gerar uma imagem 360, tá certo? E a gente vai ver daqui mais detalhes daqui para frente nas outras aulas. Beleza? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!